Nota musical pare. Aviso. Se você tem tripofobia, medo de buracos padronizados ou nojo deles, então talvez este vídeo não seja para você. Esses buracos estão deixando você enjoado? Esta forma padronizada de como eles são dispostos. Você não consegue parar de assistir, mas fica enojado. Isso vai causar arrepios na sua espinha? Estou com calafrios. Eles estão se multiplicando. É você? Você não tem certeza de como lidar com isso? Mas se não, então você vai adorar esse vídeo. Ok, existem compilações para PC, e também existem compilações para PC com as quais você deveria estar realmente animado, porque eles são pioneiros em algo novo. E este aqui é um deles. Em um momento, você verá quanto poder de processamento colocaremos neste minúsculo PC. Especialmente se você é um criador e deseja ter um PC pequeno, de formato pequeno e fatorado, mas sem compromissos. E pode ser muito acessível. Esse cara aqui custa menos da metade do preço do M3 Max da Apple e é realmente melhor e mais rápido. Mas cometi um erro fatal ao construir este PC, e algumas das coisas que eu mudaria, que gostaria de mostrar quando você estiver pensando em construir este PC. Então deixe-me explicar. Este vídeo é patrocinado pela Newegg e pelas ofertas da campanha do 1º de abril, que estão vinculadas na descrição abaixo. Mel. Onde está o resto do meu PC? Na geladeira. Na geladeira. Por quê? Porque ganhei alguns ovos novos. Você perdeu a cabeça? De qualquer forma, saiba que as ofertas estão abertas, links na descrição abaixo, e resolverei esse problema do ovo mais adiante neste vídeo. Agora. Eu tenho uma análise dedicada desta placa-mãe no canal. Uma das coisas mais importantes para mim como caixa é que tenho muito armazenamento M2. Existem 4 slots M2, todos PCIe Gen 4. E temos portas Ethernet rápidas. Temos Ethernet de 10 gigabits. Temos portas USB Type-C rápidas. Portas USB tipo A rápidas. Para a CPU, usaremos o Intel 13700K. E uma das razões para optar por esta é porque nesta placa de Gigabyte, posso obter velocidades de clock de 6 GHz. Com este 13700K. E você pode estar se perguntando, como você faria isso? É porque você verá que o Gigabyte oferece um recurso no BIOS que, com um toque, podemos obter velocidades de clock de 6 GHz. Então, vamos colocar o 13700K ali. Agora é ainda mais barato que o 14700K. Mas se você quiser ir para a 14ª geração, isso depende totalmente de você. Mas sinto que a 13ª geração agora oferece mais valor. Para a RAM, usaremos 64 GB de RAM Kingston Fire Beast RGB. Isso é 5200 mtps, mas 64 GB. A capacidade é importante para os criadores. Mas posso instalá-lo um pouco mais tarde porque teremos que descobrir um pouco o que faremos com o cooler. Acelera e na verdade também é um SSD Gen 4 M2, porque tem velocidades de leitura e gravação aleatórias muito boas nesta unidade. Às vezes até melhor que o 990 Pro. Dê uma olhada na minha análise deste SSD. É por isso que quero usar este. E se você usá-lo em uma plataforma Gen 4 como esta aqui, ele usará 4 pistas PCIe Gen 4. Se você colocá-lo em uma plataforma PCIe Gen 5, ele usará 2 pistas PCIe Gen 5. Então é um pouco híbrido em termos disso.
Mas uma coisa que preciso verificar é a compatibilidade do gabinete, como qual cooler vamos escolher. E na verdade ainda não sei. Falando sobre o caso, isso é o que realmente me inspirou a fazer esta construção. Este é o Cooler Master Cube Base 500. Este é o caso em que construí o PC e, em seguida, o tipo de gabinete em torno do PC. Se você ainda não viu o vídeo deste, é muito interessante. Eu me aprofundei detalhadamente sobre isso, por exemplo, como estamos realmente construindo este caso. Eu meio que pré-construí um pouco para que possamos pular algumas etapas na construção deste gabinete. E na verdade vamos colocar a placa-mãe imediatamente aqui. Outra coisa legal sobre este gabinete é que todos os parafusos nele são exatamente iguais. Portanto, os parafusos que você usará para construir o gabinete real, esses parafusos prateados, são exatamente os mesmos que você usaria para os parafusos da placa-mãe, e assim por diante. Oh minha palavra! Quantos ovos precisávamos? Está bem, está bem. Onde estão as câmeras? Isso é uma pegadinha para mim, certo? Eu sei que isso faz parte da campanha do 1º de abril da Nueggs e estou apenas recebendo uma pegadinha aqui, certo? Haha, posso pegar as peças do meu PC de volta e continuar com o vídeo, hein? Com quem estou falando? Não sei. Isso é uma atualização ou para criadores? Especialmente para criadores. Você deveria saber disso. Sim, eu sei disso. Todo mundo tem um acordo sobre isso? Sim, estou feliz que você tenha notado. Na verdade, há muitos negócios em andamento agora. Outro dos meus favoritos é o negócio número 4. Sim, aquele aí. Bom trabalho. E essa é a placa-mãe Gigabyte Z790 Eagle X. 24% de desconto. E essa placa-mãe pode rodar sua CPU com 6 GHz. E você deveria saber disso porque fez um vídeo sobre isso. Não acredito que estou falando com um novo agora. Ah, e depois há o Acordo 7, que é um RTX 1490, com 11% de desconto. Bem, verdade seja dita, estes são negócios muito bons, na verdade. Você está dizendo que há muitos negócios em andamento agora? É isso que você está dizendo? Sim, isso está absolutamente correto. Vou deixar os links na descrição abaixo. Bem, conhecendo minhas capacidades, provavelmente não serei capaz de fazer isso. Mas você é. Então você vai deixar os links na descrição abaixo. E as pessoas podem clicar neles e conferir essas ofertas. Certo. Vou verificá-los agora mesmo. O ovo falou. E este é o refrigerante Mestre V1300 SFX Platinum. Veja o tamanho desta fonte de alimentação. Veja como isso é minúsculo. Mas isso tem 1300 watts e também oferece um cabo de alta potência nativo de 600 watts e 12 volts aqui, o que significa que você pode alimentar suas GPUs até 1390 ou mais se formos lá porque é muito pequeno. Na verdade, vamos economizar muito dinheiro com isso. Se entrarmos lá porque é muito pequeno, vamos economizar muito espaço neste PC. Agora, este gabinete também suporta fontes de alimentação de tamanho 80 vezes. Como você pode ver, neste suporte, há um pouco de espaço ali, mas talvez você não consiga encaixar outras peças nele ou ele ficará muito apertado. Você também pode usar os parafusos da fonte de alimentação que acompanham a caixa da fonte de alimentação. Mas, curiosamente, descobri que os mesmos parafusos do gabinete também servem para a fonte de alimentação. Então vai caber perfeitamente lá. Então, agora, para proteger a PSU, o que podemos fazer aqui é colocar um pequeno parafuso ali, e agora ele segura o suporte. Provavelmente é aconselhável colocar alguns cabos de alimentação agora. Usaremos a fonte de alimentação 80 vezes. Portanto, nosso USB tipo A, USB tipo C. Na verdade, você poderia fazer isso enquanto este painel lateral não estiver instalado, porque então você poderia ter ainda mais espaço para ter aqui dentro. Mas agora tenho espaço suficiente para realmente fazer tudo.
E como os cabos não são muito longos, na verdade não temos nenhum excesso de espaço aqui. Portanto, isso é uma boa quantidade de espaço que temos para esses cabos. Vou colocar o cabo de alta potência de 12 volts lá também, porque é uma das últimas portas lá. Agora, esta placa-mãe na verdade tem duas potências para o CPU. Então, na verdade, terei que colocar outra potência de CPU lá. Aqui vamos nós. Portanto, uma crítica que tenho sobre esta fonte de alimentação é que os cabos incluídos são muito rígidos. Eles não são muito macios e são difíceis de trabalhar, o que em um gabinete de formato pequeno é realmente muito importante. Este é o Pion Loop 2 da Be Quiet. E outra coisa interessante sobre isso é que a bomba não está localizada no mesmo bloco de CPU. Está nos tubos. Então, se você tirar isso, verá que há uma bomba bem aqui. E o que é incrível é que agora não estou restrito a montar o radiador na parte superior, mas também posso montar o radiador na parte inferior, se quiser. Assim, o radiador também poderia ir para baixo para permitir a entrada de ar frio e depois empurrá-lo para cima assim. É completamente factível. A única desvantagem é que, com a presença desta bomba, estamos na verdade restringindo parte do comprimento da GPU que podemos colocar aqui. Mas se colocarmos o radiador, digamos, em cima para deixar a bomba ficar daquele lado. Infelizmente, no topo, não podemos montá-lo lá só porque eles vão atrapalhar. Temos a opção de mover esta fonte ainda mais para baixo, mesmo que o radiador tenha 280 mm. Se você olhar o comprimento, na verdade é 314, 316, 17 mm, o que significa que não vai caber ali. Teremos que colocá-lo lá, o que significa que não vai caber ali. Poderíamos encaixá-lo, mas ainda temos os conectores do painel frontal no caminho. Então, vamos ver o que aconteceria se eu diminuísse a fonte de alimentação. Então agora esta é a posição mais baixa. E vamos ver se o radiador cabe aqui. O que provavelmente teremos que fazer é montar o radiador no topo. E você olharia para isso. Na verdade, podemos montar raio de 240 mm ali em cima. Então, sim, também é assim. E tenho a sensação de que posso querer colocar desta forma só porque terei um gerenciamento um pouco melhor dos cabos dos tubos quando estiver indo por esse caminho. Já que isso vai entrar lá assim mesmo. Ele vem com esses fãs. Estes são Be Quiet de Pure Wings 3. 140 mm. Então vai lá perfeitamente bem. E o outro que vai bem também. Temos que apertar um pouco esses cabos de alimentação. O AIL também vem com este cabo divisor, para que você possa colocar essas ventoinhas em um conector de ventoinha, como o conector de ventoinha da CPU. Mas você pode colocar um no ventilador da CPU e outro no ventilador da CPU opcional, e ele fará exatamente o mesmo trabalho. Já que estamos nesta posição, vamos instalar o suporte traseiro deste cooler para processador. E então instale o bloco da CPU lá também. Temos um AIO de 280 mm instalado. Temos uma fonte de alimentação ali na frente. Quer dizer, isso parece muito bom para mim. Mas vamos ver em que tamanho de GPU podemos realmente caber aqui. Tenho poucas GPUs aqui. Eu tenho uma Gigabyte RTX 4070 Super. Então eu tenho um RTX 4090. Na verdade, é uma RTX 4080 Super, mas tem exatamente o mesmo tamanho de uma RTX 4090. E tenho outro RTX 4080 aqui. Este não é um Super, mas é a versão Noctua. Em primeiro lugar, vou tirar esse parafuso inferior deste lado e deste lado. O painel inferior meio que sai. E vamos ver este aqui primeiro. Estou me perguntando como podemos? Isso vai ser interessante. Estrondo. Olhe para isso. Temos um RTX 4090 aqui. Isso é absolutamente insano. Olhe para isso. Quanta energia você pode colocar aqui. E se você quisesse, poderia ter outra placa de captura ou alguma outra coisa ali embaixo.
Você facilmente tem espaço para isso aqui. Por exemplo, este aqui tem mais Ethernet de 10 gigabits. E ainda há 2 centímetros de espaço deste lado. No momento, este cartão TUF tem cerca de 350 centímetros de comprimento. E você pode facilmente colocar 360 centímetros aqui. Aqui também são cerca de 30 centímetros, não centímetros, milímetros. Quero experimentar o Noctua também porque o Noctua é muito grosso de uma forma diferente. Então não é tão longo. Mas se você colocar o Noctua aqui, como vocês podem ver igual, é muito fácil de encaixar ali. Na verdade, o Noctua provavelmente caberá ainda melhor ali e o manterá muito agradável, fresco e silencioso se você quiser um RTX 4080. Como você pode ver, ele se encaixa perfeitamente. Estou sendo um pouco mais conservador. E vou usar a Gigabyte RTX 4070 Super, que é uma placa um pouco menor e um pouco mais acessível. Ainda temos 12 GB de VRAM. E para ser honesto, eu gostaria que este fosse o 4070 Ti, na verdade Ti Super, porque o Ti Super tem codificadores duplos. Parece que tudo isso será construído em gigabytes. Vou ir lá. Você daria uma olhada nisso? Porque gigabytes, este cabo de alta potência de 12 volts está na verdade do outro lado. Então este cabo se encaixa ainda melhor. Então este é o ponto onde meu microfone realmente morreu. E vamos fazer isso de forma diferente. Vou ter que comentar o que vocês vão ver na tela. Então vamos. Ok, aí para o fluxo de ar de entrada, e então colocaremos o painel inferior de volta com esses dois parafusos. E na verdade vamos instalar mais alguns ventiladores na parte inferior para aumentar o fluxo de ar. E para esses fãs, temos algo especial. Estas são as ventoinhas Morbius 120 mm, ventoinhas OC da Cooler Master. São 3200 RPM, que são muito rápidos e têm muito potencial. Como você pode ver, podemos colocá-lo ali na frente e vou movê-lo bem alto, o mais alto possível. E você também pode colocar 140 mm lá, se quiser. Mas a razão pela qual o movemos o mais alto possível no painel frontal é para que o ar passe pela GPU, como se fosse de cima. Portanto, não explodiríamos por baixo da GPU, mas por cima da GPU. Então ele passa e sai pela parte de trás do ventilador. E no cabo do ventilador temos 3 interruptores. Podemos alternar entre velocidades médias, altas e baixas. E vou colocar no topo ou no mais rápido aí. Se você olhar o design do ventilador, verá que na verdade eles têm lados azuis escuros e a moldura principal é preta. Até as pás principais dos ventiladores são azuis. Poderíamos colocar ventoinhas de 140 mm na parte inferior também. Por exemplo, como as ventoinhas Be Quiet de 140 mm na parte inferior. Nos painéis das ventoinhas traseiras, você pode ter muitos ajustes para essas ventoinhas de 120 mm. Então você pode colocá-lo muito alto e muito baixo. Depende apenas de como você deseja montar o PC, o que é muito interessante. E então este é o fluxo de ar onde você pode ver lá de baixo. O ar vai para lá e depois temos exos do I/O que simplesmente sai de cima. Há também um suporte lateral lá. Você pode colocar outro ventilador. Pode ser 120 mm ou 140 mm. Como você pode ver aqui, estamos testando os 120 mm. Se você quiser mais entrada pelas laterais, pode colocar o painel traseiro deste lado. Então você não tem um copo aí. Obviamente, se você tem vidro desse lado, não adianta. E você também pode mover o suporte. Há um ajuste maior e menor. E então, na parte inferior, você pode simplesmente colocar mais fluxo de ar para a GPU. Se você tem fluxos de trabalho muito pesados em GPU ou algo parecido. Mas depende do tamanho da GPU, porque não dá para colocar em tudo. Porque se você tiver um 1490 ou algo parecido, talvez você não coloque lá. Você pode até usar isso como radiação lateral ou algo parecido. Então, se você quiser adicionar head extra de 280 mm ou algo parecido e quiser acessar rapidamente o seu PC em um loop personalizado ou algo parecido. Obviamente, você precisa usar alguns tubos flexíveis para acessá-lo, mas você pode simplesmente colocá-lo e movê-lo lateralmente porque o suporte realmente se move. Ou coloque o I/O de lado também. Como você pode ver, você pode fazer a manutenção líquido chamado sistema adequado. Você pode simplesmente fazer a manutenção assim.
Você pode acessar o PC e simplesmente tirar o radiador do caminho, o que é muito legal. Agora você pode ter algumas maneiras diferentes de orientar este PC. Este é o layout normal e há alguns desses pés que acompanham o case. Você pode colocar os pés do PC por baixo, o que é normal, ou na frente. E dessa forma significa que você tem um pouco de layout de chaminé pela frente. Então a GPU está meio que parada. Então você está empurrando o ar pelas laterais e pelo topo. Você sabe, para cima e para fora do topo. Mas se você tiver essa orientação do PC, provavelmente desejará inverter a orientação do I/O. Então, na verdade, você está inspirando o ar em vez de exaurir o I/O. Provavelmente será um melhor desempenho. E uma das razões incríveis pelas quais você deseja um PC nesta orientação é que você tem acesso muito fácil a todos os I/O na parte superior, como você pode ver, mesmo se você colocá-lo sobre a mesa ou na lateral do chão. Todas as partes incríveis do I/O você não precisa colocar na parte traseira do PC ou algo parecido. Isso será incrível. A única desvantagem disso é que o painel frontal agora está na parte inferior, como lá embaixo. Portanto, fica muito próximo da mesa ou do chão, o que significa que você não pode usar essas peças ali. E, você sabe, você meio que perde as partes do painel frontal. Tão legal. Me perguntaram se você está assistindo isso, se você pode mudar isso, será incrível. Se você pegar o painel frontal e trocar o painel frontal pelo painel frontal, e então tivermos o I/O do PC na parte de trás do gabinete do PC, então você terá todo o I/O do painel frontal e depois o I/O da placa-mãe. Tudo ficaria em um só lugar e você teria acesso muito melhor a todo o I/O do PC, o que é absolutamente incrível, na verdade. E para ser honesto, esse recurso provavelmente me faria trocar meu equipamento atual, que é o PC Peter McKinnon. Mas isso realmente mudaria tudo porque eu poderia colocá-lo no chão e ter acesso rápido a todo o I/O do case e tudo mais. Mas o gerenciamento de cabos neste gabinete é muito bom. Como você pode ver, é muito limpo. Na verdade, não tentei muito lá. Eles fluem naturalmente para os lugares certos. E como a fonte de alimentação não possui muitos cabos, eles são mais curtos do que o normal. Esse é um benefício enorme. E porque você pode querer a fonte de alimentação SFX, porque você tem menos confusão de cabos. E ainda há algumas opções de armazenamento e espaço para todos esses cabos, mesmo sendo um case muito pequeno. Se quiser adicionar mais SSDs, de 2,5 polegadas ou 3,5 polegadas, você pode fazer isso lá. Você pode ter algumas maneiras diferentes de colocar os painéis lá. Ele vem com uma lente de tempo de um desses lados de malha. E vou colocar esse pré-W ou as laterais de malha nas costas. Obviamente, se você colocar as ventoinhas do outro lado, talvez seja melhor colocar o vidro na parte traseira do PC. Mas agora podemos obter alguma entrada na parte traseira da placa-mãe. Então, se a parte traseira da placa-mãe esquentar, na verdade teremos um pouco de resfriamento para isso. E se você não gosta dessa cor aí, você pode facilmente repintar esses painéis porque o filtro de poeira sai muito facilmente e você pode colocar na cor que quiser. Eu realmente gosto da versão preta do case. Como você pode ver, isso é tão bom. O mais legal, eu acho que o todo branco também é uma boa construção. Mas o preto é como um Batman muito legal. Além disso, o case vem com esses acessórios que você pode colocar na parte traseira. Na frente assim ou em cima ali. E então você pode colocar seus cabos ou fones de ouvido basicamente como alguns pinos. Pendure algumas coisas se quiser. É muito bom se você tiver o PC na mesa. Ok, então a antena Gigabyte realmente se encaixa no tema de cores e cabe em cima dele. Também é magnético. E este é um teclado muito legal. Isso é chamado de NUPHY. NUPHY é como você escreve. E é muito bom. Design minimalista. É teclado mecânico aqui também. Mas tem teclas muito finas. Portanto, o deslocamento da chave ainda é o mesmo. Mas é como um teclado de linhas muito finas, que é muito bom e se adapta ao tema de cores. Então aqui está a primeira tentativa. Vamos pressionar o botão liga, desliga. E parece que temos algumas luzes acesas e está indo. Oh, posso sentir que os fãs estão indo muito rápido. Esses mobiles estão a todo vapor. Você pode ver o RGB no B-roll lá em cima e estamos no BIOS.
Olhe para isso. Isso equivale a um desempenho de núcleo único de 4900K deste. E certifique-se de habilitar seu iGPU. Então, qual foi o grande erro que cometi durante a construção do PC? O erro é a cor. Eu deveria ter escolhido uma caixa preta ou branca porque acho que essa cor macaron realmente não funciona. E eu realmente não quero que você cometa o erro. Então, se você quiser conferir a versão branca ou preta deste, confira na descrição abaixo. Quer dizer, deixe-me saber se você gosta mais dessa cor de macaron do que do preto e branco. Eu adoraria saber de você. Meu favorito provavelmente seria a versão preta. Então, deixe-me mostrar o quão poderoso este PC é e quão bem ele realmente funciona em termos de potência de CPU e GPU e alguns outros benchmarks criativos. Então, em primeiro lugar, quero mostrar a potência da CPU, mas primeiro fiz algumas coisas. Então rodei o Cinebench R24, um benchmark single e multicore, cujos resultados mostrarei em um momento. Mas é interessante verificarmos as informações de hardware aqui antes de pressionar 0, porque podemos ver que as temperaturas centrais chegaram a 99 graus no Cinebench R23. E enquanto eu estava fazendo muitos benchmarks e outras partes neste PC, você pode ver que os núcleos que esquentaram muito são na verdade apenas dois núcleos, o P-Core 7 e o P-Core 5. No resto deles, o E-Core está obviamente perfeitamente bem. E então o resto do P-Core está alguns graus mais abaixo. O próximo é 95 graus. E então alguns dos mais baixos, P-Core 7. Como este aqui tem 88, o que significa que realmente um ou dois núcleos, talvez em um período de tempo muito pequeno, estavam estrangulando, o que é bastante interessante. Além disso, em relação às velocidades de clock, todos os E-Cores atingiram 4,2 GHz. Os P-Cores foram todos para 5,3 GHz, exceto esses dois que foram para 6 GHz, como você pode ver. Portanto, dois núcleos aumentam para velocidades de núcleo único de 6 GHz, o que é bastante impressionante. Agora, outra coisa que queremos mostrar é que extraímos 250 watts. É um formato pequeno. Somos I/O de 280 mm. Portanto, está fazendo um bom trabalho mantendo este PC em segredo. Como você pode ver, estamos aumentando 4,2 e 5,3 em todos eles. O PC está realmente indo bem. Estamos extraindo 257 watts, o que na verdade é mais do que no Cinebench R24. Estrangulamento térmico? Não. Temperatura central máxima de 93. E como você pode ver, temos quase 30 mil pontos. Lembre-se de que também estou executando muitas coisas em segundo plano aqui, como você pode ver. Portanto, provavelmente obteremos mais de 30 mil pontos se você quiser forçar isso, ou se quiser fazer um overclock completamente possível também. Mas o que quero mostrar a você é que este I/O de 280 mm está realmente fazendo um ótimo trabalho em manter a calma. Como alguns dos refrigeradores de ar disponíveis para esse tipo de carga de trabalho, eles estrangulam instantaneamente o calor. Então é realmente impressionante que possamos fazer isso lá. Agora, se eu tivesse uma moldura de contato, poderia obter resultados ainda melhores aqui. Como você pode ver, em um momento estamos com aceleração térmica, como você pode ver aí, estamos com aceleração térmica agora. Então, vamos dar uma olhada em nossas velocidades de clock. Mas ainda estamos aumentando 5,3 nos núcleos do PC e 4,2 nos núcleos E. Portanto, é bastante interessante, embora estejamos estrangulando termicamente. Estou muito feliz com a CPU real. Desempenho mais fresco em um formato tão pequeno. Sim, eu adoraria ter um I/O de 360 mm, mas meu argumento aqui é que o de 280 mm é realmente mais silencioso, porque usamos ventoinhas de 240 mm, que fazem menos ruído em vez das ventoinhas de 320 mm no I/O de 360 mm. O que quero mostrar também é o teste de estresse da GPU. 220 watts. Esse é o ponto principal aqui. Mesmo que a GPU esteja totalmente utilizada e absolutamente atrelada ao máximo, quero ver o desempenho do resto do sistema. Tipo, podemos manter a GPU resfriada ou não. Agora, esta não é necessariamente uma GPU muito quente em termos de potência porque estamos consumindo apenas 220 watts. Mas vamos ver se maximizamos o limite de potência em 145%. Certo. Clique em ir. Então agora vamos ver o que estamos puxando. 280 watts de repente, quase 290 watts, 282 watts. Portanto, nossa GPU está esquentando mais. Então, vou deixar a GPU cozinhar lá e ver quais estão as temperaturas da GPU em um minuto. Como você pode ver, demos um grande salto aqui ao extrair 280 watts. Agora mostrei como apliquei os 6 GHz na BIOS. E como você pode ver, estamos atingindo 6 GHz em dois dos núcleos. Então, vamos dar uma olhada em alguns dos resultados dos benchmarks e quão bom é esse resultado. Lembre-se de que estamos usando um 13700K, que não aumenta para 6 GHz. Mas só por causa de um clique no BIOS, podemos realmente obtê-lo. Então, como criador, isso é muito emocionante.
Então, vamos dar uma olhada na pontuação apenas da CPU aqui. Para a CPU Single Core no Cinebench R24, obtivemos 133 pontos. Então o que isso significa? Assim como o 13700K na base ou normal obterá 122 pontos. Se olharmos para o 14900K que realmente aumenta para 6 GHz fora da caixa e é muito mais caro, obtém 135 pontos. Agora, lembre-se, enquanto eu estava executando esses 133 pontos, você sabe, resultado, eu tinha muitas coisas rodando em segundo plano. Eu tinha um monitor de hardware aberto ao mesmo tempo. O Chrome estava aberto. Havia muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu diria que estou obtendo basicamente o mesmo desempenho de núcleo único neste 13700K e 14900K porque estou usando esta placa-mãe Gigabyte Z690. A propósito, qualquer placa-mãe Gigabyte Z690 que você disse placa-mãe 790 pode oferecer a opção de 6 GHz no BIOS se você estiver usando qualquer uma das CPUs 13700K ou 13900K da Intel. E, ao mesmo tempo, fiz a pontuação multicore, que foi 1653, que é quase a mesma que obtemos no 13700K. Estou muito feliz com o desempenho da CPU porque aquele aumento de 6 GHz deixará o PC um pouco mais ágil. Agora, lembre-se, estamos usando uma RAM de 5200 mTps. Isso não é particularmente rápido. E na CPU da Intel, o IMC é avaliado em 5600 mTps. Portanto, há muito espaço que você pode fazer aqui. Agora, você pode executar facilmente 6800 mTps se obtiver Team Group, T-Create, Expert RAM. Isso parece muito bom também. Então, o que quero dizer é que se você obtiver uma RAM mais rápida, poderá obter um pouco mais de desempenho da CPU como criador. Recomendo que você dê uma olhada no melhor CPU para 2024, onde você verá uma pequena diferença de desempenho entre 5600 mTps e 64 mTps. Então você pode ver o quanto pode esperar lá. No Photoshop, estamos obtendo 9.649 pontos, e esse é o aplicativo PugetBench para criadores que estou usando para isso. E este é o resultado de um ponto ou benchmark, que é muito rápido. Eu mencionei que isso é mais rápido que o M3 Max. No Cinebench R24, você pode ver que a CPU não é realmente mais rápida. O M3 Max é alguns por cento mais rápido no Cinebench R23. E o mesmo aqui com a pontuação geral. Se olharmos para o M3 Max, então o M3 Max marcou na verdade 10.000 pontos, apenas 10.040 pontos na pontuação geral. Mas a pontuação geral é realmente mais rápida aqui, mas a pontuação do filtro é mais rápida na CPU. O Mac. Portanto, estamos basicamente dentro de alguns por cento do M3 Max neste aplicativo Photoshop. Então você pode estar dizendo, bem, como isso é mais rápido que o M3 Max? Bem, aqui estão os resultados da edição de vídeo, que a Apple realmente diz ser muito boa em fazer. E eu tive muita folga para fazer fanboy da Apple na última série de vídeos onde falamos sobre o M3 Max e comparamos com coisas diferentes como Intel, AMD, GPUs diferentes. O impressionante é que isso depende da bateria. Mas se você quiser economizar algum dinheiro e ter um pouco mais de recursos, um pouco mais de flexibilidade, um desempenho mais uniforme, poderá obtê-lo por um preço muito mais baixo. Então aqui estamos obtendo 13.181 pontos para a pontuação geral padrão geral, e a pontuação estendida é 9.316. Então, como o M3 Max se compara a este em um laptop que custa o dobro do que este aqui custa? A pontuação geral ampliada é de 8.168 pontos. A pontuação geral padrão é 10.468, o que representa mais de 2.500 pontos a menos. Como você pode ver, somos um pouco mais rápidos que o M3 Max na edição de vídeo do Premiere Pro, se você quiser fazer isso como criador. Agora, se olharmos para 3D como os benchmarks Cinebench R24 ou Blender, então o RTX 4070 Super que tenho aqui é muito mais rápido que a GPU M3 Max de 40 núcleos. Portanto, em certos cenários, o desempenho da CPU no M3 Max pode ser um pouco mais rápido. Mas eu diria que na maioria das aplicações criativas isso é muito mais rápido só porque temos muito mais RAM. Temos GPU dedicada e realmente temos muito desempenho. Agora, a desvantagem é o consumo de energia. Como você pode ver agora, estamos consumindo 280 watts apenas na GPU. Agora você pode estar sentado aí dizendo que uma pílula de formato pequeno não parece necessariamente tão pequena. Ah, posso sentir um pouco de ar quente vindo de cima agora porque nossa GPU deve estar esquentando. Nosso pacote de CPU é de 53 graus. Como você pode ver, ele esquenta bastante em modo inativo, consumindo 33 watts. Nossa GPU tem algo em torno de 67 graus. Assim. Mas o que isso significa?
Isso significa que temos um fluxo de ar muito bom no gabinete, mesmo que este gabinete seja tão pequeno. Então, de volta ao fator de forma. Este gabinete para PC tem 33 litros. E você pode estar dizendo, bem, ok, isso é grande ou pequeno? Quanto custa isso? Agora você pode obter uma construção ITX e gabinetes de PC muito menores e caber muito menores neles. Mas o maior problema para mim como criador é que na construção ITX não há muita capacidade de expansão. É muito difícil adicionar armazenamento ou ter Ethernet de 10 gigabits lá. É impossível porque, literalmente, uma construção ITX, não há placas ITX com Ethernet de 10 gigabits. Portanto, é muito limitado o que você pode fazer com esse PC, a menos que queira usar Wi-Fi 7 e conectar-se sem fio. Mas você é um criador profissional. Ninguém fará isso. Mas este gabinete de PC permite que você faça isso. Isso tem Ethernet de 10 gigabits integrada. Temos uma GPU totalmente dedicada, que também pode ser uma RTX 1490 se você quiser. E você ainda tem 2 slots de expansão que podem ser expandidos. Não sei, armazenamento ou algo mais aí. Em comparação, este Fantex NV5 que temos lá em segundo plano, não é considerado necessariamente um case grande. Esta é uma torre média de 60 litros. Isso significa que a capacidade de case atrás de mim, o NV5 é quase o dobro do que temos aqui no Cubase 500. E você pode argumentar que este caso aqui não tem muitos compromissos em relação ao caso ali. Isso é o dobro do tamanho. Então, Cooler Master, se você está assistindo isso, tem algumas coisas que adoraria que fossem alteradas na versão 2 deste gabinete e que acho que o tornariam ainda melhor. O layout da chaminé. Se conseguíssemos fazer um layout de chaminé onde pudéssemos colocar o gabinete do PC assim para que ficasse na parte inferior e na frente. E o I/O frontal ficaria lá atrás. Como mencionei na construção do PC, poderíamos obter um PC incrível que ficaria no chão. Teríamos acesso a todos os nossos portos, a todos os I/O. Acho que isso tornaria tudo ainda melhor. Outra coisa é se pudéssemos obter o mesmo painel lateral que temos aqui atrás, o tipo de desenho circular branco deste lado. Se você não gosta do vidro temperado, talvez possa ter a mesma tampa circular deste lado também. E você pode obter ainda mais fluxo de ar pela parte traseira. Pelo lado. Agora isso seria uma opção. Além disso, se você deseja ainda mais fluxo de ar para este gabinete e talvez esteja disposto a fazer algumas concessões, há algo interessante que você pode fazer. Portanto, se você retirar o painel frontal e quiser usar este gabinete sem ele, você pode montar ventoinhas de 240 mm aqui na parte externa do gabinete, se desejar. Isso significaria que aspiraríamos o ar lateralmente. E o PC ficaria ainda mais silencioso. Você poderia fazer o mesmo na parte inferior, se quisesse. E na parte superior, basta puxar os painéis e você pode montar os ventiladores lá. Então você poderia ter ventoinhas de 240 mm na parte superior, 2 na frente e 2 na parte inferior. Que, você sabe, se você não se importa com a aparência do seu PC, será ainda mais silencioso e precisará de mais desempenho para o seu PC. E essa é uma das coisas que eu mudaria ao fazer o PC quando fizesse de novo. E o que eu recomendo que você faça são os fãs. Agora, essas ventoinhas Mobius OC, as de 120 mm, são absolutamente malucas. Eles fazem muito barulho e empurram muito ar através disso. E isso faz parte do desempenho deste caso. Eu posso realmente sentir quanto ar está saindo de cima e obviamente as ventoinhas do cooler do processador estão apenas ociosas. Mas esses ventiladores Mobius na parte inferior estão realmente empurrando o ar para fora e para fora pela parte de trás da lateral. Tenha em mente que tem os ventiladores Mobius ajustados em menos de 10% até 50 a 60 graus na CPU. Mas eles ainda são bastante barulhentos. Então, eu poderia reduzi-los para a configuração média ou tentar ajustá-los ainda mais. Mas eu diria que eles são um pouco barulhentos para o meu gosto, especialmente se você estiver muito próximo do caso e se for um criador. E se você não estiver familiarizado com fones de ouvido, isso pode não ser um problema, especialmente se estiver embaixo da mesa. Mas você pode mudar o volume disso apenas trocando as ventoinhas por 140 mm. Isso significaria que o ventilador seria maior, movimentaria mais ar e não precisaríamos fazer o ventilador girar e o ruído diminuiria. Este PC nesta configuração, exatamente como você vê aqui, todos os componentes aqui custam cerca de $2.350, excluindo as ventoinhas Mobius. Porque você não necessariamente precisará desses fãs. Como mencionei, você já inclui um no case e pode adquirir os seus próprios, muito mais baratos.
Então, dependendo de quais você tem, se você os tiver, os fãs mobiles também, você vai adicionar talvez $100 extras. Então, menos de $2.500, cerca de $2.300 ou $450. Uma das coisas em este gabinete de PC é a fonte de alimentação, que é muito, muito cara. Mas uma das coisas que eu queria mostrar com este PC é que você pode obter uma fonte de alimentação muito, muito poderosa em um gabinete tão pequeno. E se você quiser, você pode alimentar o seu 1490 com energia suficiente, o que antes não era possível porque realmente não havia fontes de alimentação SFX de 1000W com cabos de alta potência de 600W e 12V. Agora, se você optar por uma bem mais barata, como uma fonte de 850W, que é mais que suficiente para essa GPU e todo o sistema, você vai economizar cerca de $350. Vou deixar alguns links em a descrição abaixo. E isso reduz o preço para menos de $2.000 para este PC, que é metade do preço do M3 Max com GPU de 40 núcleos e CPU de 16 núcleos. Agora, não tenho certeza se você consegue encontrar essa placa-mãe por aí, porque ela é um pouco mais antiga, mas se você conseguir, é uma placa-mãe inacreditável pelo preço. Posso ver este agora, cerca de $250 na Amazon, o que é uma loucura para os recursos que você obterá com este. A porta Ethernet de 10 GB nesta placa-mãe vale $100 sozinha. Então você tem muitas outras coisas aí. Portanto, no geral, é um valor inacreditável para esta placa-mãe. E eu realmente espero que a Gigabyte continue com sua linha rodovia dessas placas-mãe. Agora, esqueci de mostrar o benchmark da 20 Resolve aqui também. Portanto, pontuação de 2.728 para a pontuação geral estendida e mais de 3.000 na pontuação geral padrão. Então, se você quiser obter este, dê uma olhada, compare com sua pontuação com o seu PC e me diga quais seriam as pontuações. E como você pode ver, o cooler da GPU, assim como as ventoinhas do gabinete, estão fazendo um trabalho incrível em manter esta GPU em temperaturas muito, muito boas. 67 graus na GPU, a temperatura da memória é de 54 graus, o que é muito, muito bom. E o ponto quente é de 78 graus. Então você pode ver que há uma diferença de 10 graus entre a GPU e o ponto de acesso, o que significa que estamos esfriando muito, muito, muito bem. Enquanto a GPU está a todo vapor, consumindo 290 watts, quero ver a CPU. R23 em velocidades multicore. Bombeou para 102, mas depois está tudo bem. Como você pode ver, a temperatura central é de 87 no máximo. E estamos estrangulando termicamente. Sim, de fato estamos. Portanto, a CPU do seu sistema faz uma grande diferença, mas ainda pode ser impressionante, considerando que é um gabinete pequeno. Para ser honesto, esta é uma daquelas versões de PC que estou muito, muito entusiasmado em usar e ver quanta energia você realmente pode colocar nela sem realmente fazer quaisquer concessões. E ainda há muito espaço na parte traseira para armazenamento e outros itens. Estou muito animado com isso. E estou realmente pensando em ter isso como uma de minhas construções pessoais na próxima construção que estou fazendo, porque eu realmente gosto de poder colocar isso em um layout de chaminé e ter o IO real na parte traseira da placa-mãe logo acima lá, porque estou constantemente conectando muitas coisas diferentes, o que será muito, muito bom no meu fluxo de trabalho. Não sei sobre você, se não tiver espaço na mesa, isso pode ser incrível para você. Se você deseja construir o melhor banco para a criação de bugs em um PC, talvez conheça o interior dos componentes por meio dos links na descrição do vídeo abaixo. Vou explicar tudo aí embaixo. Há de tudo lá para qualquer orçamento. Mas este aqui, você pode ganhar cerca de $2.000. Então confira os links na descrição abaixo. A menos que haja algo em um acordo, você pode conseguir ainda mais barato. Muito obrigado a New Work por patrocinar este vídeo e confira suas ofertas na descrição abaixo. Muitas ofertas interessantes. Eu compartilhei alguns dos meus, que também estão vinculados na descrição abaixo. Mas se você estiver interessado em atualizar ou obter algo de um PC, confira as ofertas na descrição abaixo. Obrigado New Work por patrocinar este vídeo.